começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o assunto de hoje são as grandes obras, principalmente de mobilidade urbana, que estão em andamento aqui pela nossa cidade, que atingem todos que circulam, principalmente de automóvel, ônibus aí. E para discutir esse assunto, recebemos o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, e também o secretário de Obras, o Sérgio Issas. Muito obrigado pela presença. Começar com o secretário de Obras, o Issas. Queria que o senhor explicasse, secretário, quais são as grandes obras hoje em andamento aí em andamento na nossa cidade. Temos terminais, corredores, viadutos. Queria que o senhor desse um panorama dessas obras aí. Os corredores de ônibus e o novo terminal foi obras que nós herdamos e que houve necessidade de fazer alguns acertos e hoje nós temos como dizer que elas estão no final, estamos concluindo. O novo terminal está previsto para meio do ano, junho, e os corredores também nessa mesma data de mês. Estamos aí já finalizando, faltando só 3 corredores para implantar a calçada. É uma obra que ninguém tinha a experiência de trabalhar junto com o trânsito. Houve transtorno. O secretário Amaury sofreu muitas reclamações, como a gente também. Mas a gente foi aprendendo e estamos aí na fase de conclusão. São obras que já vencemos a etapa crítica dela. Estamos com o complexo Mirassolândia, um dos maiores complexos nosso. Viaduto, né? É o viaduto, é o maior. Mirassolândia, Hernani. Hernani, Danilo e a Capitão Faustino. É uma obra que está correndo dentro do prazo. A previsão de obra é para janeiro de 2020. Estamos trabalhando tranquilo. Agora, essa semana, já vamos lançar as últimas vigas das partes de viaduto da Mirassolândia e da Capitão, ficando só faltando o centro. Falavina. A Falavina e o Esse centro. complexo é maior do que aquele outro do Vetorácio? Ele atende 2 avenidas, 3, né? Hernani, Falavina, Mirassolândia e Capitão Faustino. Faustino. Estamos também com o RECAP, que já estamos trabalhando na região norte. Já né? começou o RECAP? Já começou, já fizemos ali a parte do distrito Valdemar Verdes. Agora vamos, a semana que vem, adentrar a região do Pinheirinho, porque nós hoje estamos usando a denominação novas das regiões. Regiões. Temos a Isidoro Pupim, que é uma reivindicação grande da população que trabalha no distrito Valdemar Verde, que mora na região do Palestra, daqueles outros bairros, Gabriela. Estamos na fase de aprovação da mesma, junto à Ruma, com obra licitada e empresa já com ordem de serviço de execução, que já até montaram o canteiro de obra. Estamos também fazendo uma obra que houve uma necessidade de acrescentar microdrenagem nesse projeto de anti-enchente, que o bairro Sinibaldi, a Badibacite e a rua Paquetá da Badibacite, a Marechal, precisou ser implantado mais microdrenagem, também está licitada e em andamento. Atacamos primeiramente o bairro Sinibaldi, que é o maior local de captação. Isso vai reduzir, com garantia de não ter aquela sensação de inundação, aquele local ali perto do McDonald's na Alberto Andaló. Que ali mesmo, ainda inunda um pouquinho. Não é a sensação de inundação, sim, enxurrada, mas né? Enxurrada alta, que vai, com essa implementação dessa obra, a tendência é sanar. Então, pode correr uma água na superfície, mas ela é rápida, captada pelo canal e pelas essas microdrenagens. Estamos também trabalhando com estudos de
viadutos novos para melhorar o trânsito e a melhoria do trânsito da ferrovia. Estamos fazendo aí estudos de projetos de obras da própria Capitão Faustino, ver se a gente consegue alargar em tempo hábil aquela coisa. Não é uma situação que vai complicar um novo complexo, mas a gente vai melhorar. E estamos também tentando melhorar aquele estreitamento de via férrea do Brejo Alegre. Brejo Alegre lá, né? Estamos na fase de projeto para poder encaminhar para rumo, para aprovação e assim licitar. Então, a princípio, são essas obras que estão assim, e temos o contorno, que foi uma ideia do Edinho, né, do prefeito, de fazer esse contorno, aproveitando as obras da BR, os trevos. Então, começamos a andar com ele e hoje nós estamos colocando em prática. Realizamos os projetos e já tem dois módulos licitados, e isso, na parte de viário, fica para o secretário Amaury dar mais informações para você. Contorno que o secretário fala seria aquele anel viário ligando todos os linhões, né? As avenidas dos linhões. Daqui a pouco a gente detalha isso. Quero saber do Amaury agora, secretário, de que maneira essas obras vão impactar no trânsito? A hora que os corredores estiverem prontos, o terminal urbano estiver 100% plenamente funcionando, viaduto aí da Mirassolândia, Capitão Faustino, o trânsito vai melhorar, as pessoas vão sentir melhoria para circular por Rio Preto? Bom, com certeza isso vai ocorrer, né? Tendo em vista que toda a implantação dos corredores, você vai ganhar rapidez, vai ter uma fluidez maior nos ônibus. Né? E durante o dia, né, como nós temos, o pessoal ainda não habituou a isso, mas durante o dia, nós temos horário de corredor das 5 às 8. Exclusivo. E depois nós temos no período da tarde, das 4h30 até às 19h30, até às 20 horas. São uso exclusivo. Durante o dia, uso compartilhado. E as pessoas, a gente nota até hoje, que as pessoas não entenderam ainda. Então, poucos utilizam o corredor durante o dia para transitar. Então, o corredor já melhorou, nós checamos com as empresas. O ônibus que sai do terminal e vai sentido Shopping Rio Preto, já diminuiu em torno de 5 minutos, né, o trajeto. Consequentemente, você melhora, né, para todos os usuários. Você ganha rapidez. Né? Agora, com os novos ônibus, que o prefeito Edinho exigiu que começasse a ser implantado, os ônibus com ar-condicionado, já estão todos com ar. Né? Agora, a partir do meio do ano, já entram os novos ônibus com ar-condicionado. Nós vamos ganhar, né, um novo, certo? Para todos os usuários, eles vão ter um novo sistema de transporte. Agora que você está com ar-condicionado... É outra coisa. É outra coisa, né? Porque você chega sem estar aquele calor... Porque agora está começando a melhorar a temperatura, né? Começa a dar uma esfriada. Apesar que Rio Preto nunca faz. Mas sempre calor, né? Ameniza o calor agora, né? Ameniza. Sim. Mas na época do verãozão mesmo, o ar-condicionado é de extrema importância. Deixou de ser... No passado, o ar-condicionado, um carro com ar-condicionado era luxo. Hoje não é luxo, hoje é necessidade. Né? Então, esses ônibus com ar-condicionado vão trazer para todos os usuários, né, um conforto muito maior e uma satisfação de poder estar trazendo também essas pessoas de volta para o transporte público. Isso junho e julho, esse ar-condicionado. No mês de junho já começam a entrar em operação. Acho que são 15 ônibus? Não, são 23 ônibus de uma empresa e 13 da outra. Tá. Consequentemente, nós vamos ter 36 ônibus com ar-condicionado a partir do meio do ano. E esses ônibus são a mais do que tem na frota hoje? Ou não são a mais, eles vão substituir. Que na licitação você tem que a idade máxima de um ônibus é 10 anos e a idade média tem que ser 5 anos. Então, todo ano é feito o cálculo, né, para ver quantos ônibus vão extrapolar a idade de 10 anos e também a média, se a média de 5 anos vai permanecer. Se mesmo trocando os ônibus que atingirem a idade, ainda a média ficar acima de 5 anos, é obrigado a trocar mais alguns ônibus para manter a idade média. Tá? Então, isso é o que está sendo feito esse ano agora, são 36. O ano que vem, a gente espera estar trocando mais uma quantia maior para que nós tenhamos, né, um transporte público com mais
tranquilidade e mais satisfação para todos os usuários. Legal. Sobre o corredor, nas avenidas a gente ainda entende bem como eles funcionam, na Andaló, na Abadi, nas grandes avenidas. E nessas ruas do centro, Antônio de Godói, 15 de novembro, não sei ao certo quais todas aqui, não vai ficar muito estreito para carro e uma faixa para ônibus? Mas nessas ruas centrais, né, basicamente, o corredor vai ter o uso compartilhado também. Não vai tá? ser exclusivo como é na avenida. Nós podemos determinar se a gente chegar à conclusão, né, porque nós temos que pensar o seguinte, nós temos que garantir a melhoria do transporte público. E para garantir essa melhoria, como é que nós vamos garantir? É melhorando a fluidez, a rapidez, né? Você ganhar tempo no transporte. Só assim você consegue fazer com que as pessoas deixem o carro em casa e passem novamente a utilizar o transporte público. Então nós precisamos garantir isso, melhorar a fluidez, né? O atendimento, o ar-condicionado é parte disso, o Wi-Fi é parte disso, né? Porque é você fazer com que a pessoa que usa o transporte público tenha a satisfação, né? E de estar utilizando esse transporte. Se nós garantirmos isso, temos certeza absoluta que nós vamos tentar reverter a tendência de queda ano a ano, tem diminuído o número de passageiros que utilizam o transporte público. Então, a ideia... aumentar o número de carros. Isso, né? aumentar o número de carros. Isso é que torna o trânsito insuportável. Porque se você pegar um estudo técnico, as vias, e pegar todos os carros e colocar nas ruas, não cabe os carros nas ruas. Nós temos muito mais carros do que vias. Consequentemente, é impossível todo mundo utilizar ao mesmo tempo. Eu sei que isso é muito difícil, mas se todo mundo sair e tirar o carro da garagem, nós top tudo, né? Nós temos uma cidade que tem um dos maiores índices de memorização do Brasil. É 0,8 veículo por habitante. Nós temos uma frota basicamente de 370 mil veículos. 112 mil motos. 112 mil motos. Então, são índices de cidades, poucas no mundo têm esses índices. Poucas. O ideal, para você ter, era o 2-1. Por cada 2 pessoas, um veículo. Nós já estamos quase 1-1. Então, você tem todo o sistema viário nosso, nós não temos como aumentar. As ruas centrais, elas já estão limitadas à largura existente. Antigo, né? O que foi ocorrendo com o passar dos anos é que antigamente estacionava dos 2 lados, hoje estaciona só de um lado. Se a coisa começar a complicar, futuramente você tem que tirar o estacionamento. Quando você tira o estacionamento, você prejudica o comércio. Então, esse é o fator que complica você tomar as medidas, para melhorar a fluidez na área central. Não tem como. Você garante estacionamento, você fica com 2 faixas de rolamento. O que nós precisamos é que as pessoas entendam, que a área central de todas as cidades, a tendência é você restringir o acesso. Legal. Voltando aqui ao secretário de obras, secretário, o terminal, o senhor disse que agora em junho, julho ele fica pronto. Queria que o senhor explicasse para os riopretenses como esse terminal vai funcionar, onde os ônibus vão entrar, onde eles vão sair, qual vai ser o tipo de interligação com o terminal antigo, o que é aquele, parece um cachimbo ali no meio, umas rampas de grama. Queria que o senhor detalhasse o funcionamento desse terminal. Bom, aquela cachimbo que você falou é a torre de comando. Vai ser um escritório. Vai ali. ser a parte administrativa, onde ali vão estar uma parceria com o consórcio. Alguma secretaria vai funcionar ali? Não. Só vai ter a EMURB. Lá vai ser o Centro de Controle de Operação. Sim. Toda a operação vai ser controlada pela área central lá. Isso. Aquela rampa de jardim só jardim, uma só enfeite, não. Compensação ambiental foi removido aquelas árvores. Sim. Então, na tratativa da elaboração do projeto, foi feita essa compensação. Inclusive, também temos locais lá que vão ser plantadas árvores também, com porte médio, que vão também ter a compensação das removidas. O trajeto dos ônibus os da região norte vão chegar pela Filadélfia
e pela próprio viaduto da João Mesquita, e vão adentrar quase diretamente dentro do novo terminal. Quem vem da região sul, aí que teve toda a polêmica do viaduto Abreu Sodré, ele vai passar pelo Abreu Sodré, vamos fazer lá uma concordância melhor e vai passar por baixo do Abreu e entrar também no novo terminal. Quanto ao terminal atual, que a gente hoje denomina de antigo, vai passar por uma reforma e já existe uma passarela de intercomunicação do pessoal que vem do centro, vai adentrar o novo terminal e vai ter uma passarela para utilizar o novo terminal. E ele vai continuar funcionando, o terminal antigo, vamos dizer assim, ou ele vai ser desativado, vai virar rodoviária só? Não, rodoviária não. Nós estamos estudando junto com o Amauri para ver o que nós vamos fazer, mas ele é terminal. Terminal urbano. Só que pelo período de reforma que ele vai passar, nós vamos utilizar o novo terminal. E esse novo terminal, a hora que ficar pronto, ele vai suportar alguns anos ou ele já vai nascer meio estrangulado? Esse cálculo de demanda de veículos, de ônibus, eu acho que o Amauri teria mais condições de passar, porque eu não tenho esses números de ônibus. Sim. Acho que seria ele dar uma resposta Tá. melhor. Antes de só ir para o Amauri, então, a questão daquele peso, do limite de peso no Abreu Sodré, no viaduto, isso está resolvido? Foi concluído? O que acontece? O viaduto Abreu Sodré foi feito no anos de 1960. Lá, na época, existia uma norma técnica, que ela não está errada da época. É da época. Da época. Esse viaduto veio, a cidade foi crescendo, nós, por garantia, buscamos o projeto elaborado na época e buscamos um profissional para verificar se aquele projeto da época tem alguma coisa. Lógico que ele não atende à norma de hoje, mas isso não significa que ele vai cair, né? Que vai nada. Para que a gente fique tranquilo e que possa ter uma sobrevida maior no viaduto, nós vamos ter que fazer um reforço. Vai ser feito. Isso, vai ser feito. E nesse tempo, o projetista do laudo sugeriu que a gente ficasse nas 15 toneladas. E não passa excedente acima de 15 toneladas. Inclusive, no período de dia e noturno, é proibido passar caminhões de grande peso no centro da cidade. Já é proibido. Já é proibido. Então, avisa a população a ficar tranquila que não tem problema nenhum. Amauri, a demanda do novo terminal, ele vai suportar por um tempo ou ele já começar a pensar num novo... Bom, a situação do transporte público é o seguinte. Nós temos que fazer, em 2021, um novo processo estatório. Então, consequentemente, o ano que vem, nós vamos começar a fazer um novo estudo. Com a construção dos mini terminais em bairro, nós temos que mudar o tipo que é feito esse transporte hoje. Hoje ele é feito radial. O que é radial? Todos os ônibus do bairro vêm ao centro. A partir do momento que nós fizermos um novo estudo, você fizer linhas coletoras, as linhas que vão sair coletando passageiro nos bairros e levam aos terminais. Dos mini terminais vão ter linha exclusiva do mini terminal ao centro. Então, no lugar de aumentar a demanda, nós vamos diminuir a quantidade de veículos que vão estar chegando a esse terminal. Então, eu entendo que não vai ter problema de saturação, porque nós temos que mudar essa tipologia, né, do transporte público, criar as linhas coletoras, né? As linhas radiais serão só aquelas que necessitam vir ao centro. Nós vamos diminuir a quantidade de ônibus chegando ao centro, certo? E vamos criar, né, um novo sistema com linhas que vão fazer o interbairro. Que a hora que você tem os mini terminais, né, então você cria interbairros e linhas coletoras que vão captar, né, esse passageiro e levar nesse mini terminal. Como nós já temos o processo de integração, né, ele desce nesse mini terminal, e do mini terminal ele vem ao centro. Pega outro ônibus. Né? Ou ele pode ir do mini terminal para um outro bairro, também que vai interligar um mini terminal com outro mini terminal. Sem vir para o centro. Isso, sem vir para o centro. Então, nós vamos estar mudando a concepção do transporte.
E esse anel viário também dentro da cidade vai possibilitar também que a gente faça essa interligação por esse anel viário, né? Mudando totalmente, né, o conceito do que existe hoje e aquilo que nós teremos no futuro de transporte público. E como que está esses mini terminais, esse processo? Está em construção? Está em Não, esses licitação? mini terminais já estão em processo de licitação, que o Sérgio, que é o responsável por isso, a Secretaria de Obras, que faz toda essa coordenação, né? Eu recebo ele após eles estarem prontos, eu que faço a gestão, né, da ocupação desses mini terminais. Mas durante a fase construtiva, é a Secretaria de Obras, através do Sérgio, que cuida, né, dessas obras. E quando a gente fala mini terminal, é mini terminal mesmo, não é um Não, ponto não, coberto. são mini ali, né? terminais com entradas de vários ônibus, mini terminais fechados, certo? Para ter a integração. Todo né? cercado com alambrados, então, com banheiros, Sim, entendi. justamente para aquilo que eu falei anteriormente, para você melhorar as condições do transporte público, né, facilitando para todos os usuários. Legal. Secretário, queria que o senhor falasse um pouquinho da Badibacite, principalmente ali no final, perto do Pão de Açúcar, lá na saída da Washington Luiz. O que está sendo feito ali? Está tirando todo o petit pavé? Vai ser feito um modelo igual aqui a Andaló? O padrão da Badi vai ser um pouco diferente da Alberto Andaló. Ali naquele local onde você citou, perto do Pão de Açúcar, nós já estamos implantando a ciclovia. Que ali é bem largo, né? O canteiro é... E estamos acabando de fazer esse projeto da ciclovia para ser implantada na Badibacite. Vai ser a Badi inteira, vai ter ciclovia? Isso, pelo canteiro central. Estamos já concluindo os projetos por uma licitação e partir para a execução dela. Ela vai ser um pouco diferente da Alberto Andaló. Por que da Alberto Andaló foi desse jeito? Por ser um canal mais velho, a gente achou não conveniente nesse momento implantar a ciclovia nesse canal. Já a Badi é uma obra mais nova em comparação ao Alberto Andaló. Foi possível, através de estudos, de implantar a ciclovia. Sobre esse assunto, secretário, a questão das obras anti-enchente. A gente viu esse episódio aí no Rio, né? Praticamente destruiu a cidade, lá nunca foi feito nada. As obras que foram feitas aqui em Rio Preto, na gestão passada, elas resolveram o problema das enchentes? Como vocês avaliam hoje isso? Rio Preto fez a lição de casa, avançamos nesse sentido? Essa lição que você fala, eu acho que ela é contínua. Tem o poder público tem que fazer a parte dela e a população também tem que contribuir muito. Nós temos que pedir para essa população não jogar lixo de lanche na rua, jogar isso dentro do carro e deixar dentro de casa, porque isso também prejudica e entope a nossa microdrenagem, né? Que nós fizemos uma implantação grande em Rio Preto, que infelizmente em administrações passadas não se faziam esse tipo de obra. E hoje, para que nós possamos ter a tranquilidade de não ter a famosa enchente em São José do Rio Preto, ela é fundamental. Tanto que nós já estamos em vários outros bairros que são desprovidos dessa microdrenagem, estamos também fazendo projeto para que minimize as inundações de pequeno porte dentro de residências. Que a gente tem uma demanda aí em bairros que não são providos dessa microdrenagem, que com a demanda de aumento do bairro, aumento das áreas que circulam o bairro, isso aumentou a água percolando pela rua. Então nós temos que captá-las e direcionar para os rios e que não tenhamos mais inundações em suas residências. Então eu acho que esse fator resolveu. Nós temos o segundo fator, que já está aberta a licitação e já, se mais tardar, eu acho que em agosto ou junho, nós estamos lançando a ordem de serviço para limpar essas caixas de retenções, que esse é um trabalho que o poder público tem que fazer anualmente, para que dê possibilidade dessa água que é captada nesses locais tenha a reservação exata para que não tenha mais enchente. Então, conclusão,
eu acho que a gente conseguiu solucionar. Os piscinões também, muita gente reclama que a água fica parada então, lá, é muito esses mato, piscinões esses que nós vamos também, que licitamos para fazer a limpeza. Como era uma obra diferenciada, tem obras aí que enterradas na cidade que tem a dimensão de um prédio de 3 andares. Então, como que limpar isso? Então, nós precisamos fazer uma licitação que atenda toda essa especificidade dela. Então, eu acho que agora nós já cumprimos a parte do anti-enchente trabalhar tranquilo. Aquela questão das caixas de reservatório de retenção de água nas residências, isso ainda está sendo exigido? É obrigatório? É obrigatório. Lá no nosso setor de projetos particulares, todas as obras hoje novas têm que ter a caixa. E quando nós vamos liberar o Habits, a gente pede para funcionar. Inclusive residencial? Residencial, comercial. Agora, precisa deixar um alerta sempre para essa população que faz esse tipo de reservação. Muitos, depois que retiram o Habits, isola a caixa e não usa mais. E isso prejudica toda a cidade. É isso aí. Legal. Mudar um pouquinho de assunto de obra, o secretário Amauri. A gente tem visto a discussão, aí, inclusive aqui na Câmara, do projeto que regulamenta o transporte de aplicativos. Tivemos uma reunião aí, algumas alterações foram propostas. Como é que está encaminhado esse projeto? Vai ser aprovado com as alterações? Não vai? O que o senhor pode dizer para... Bom, nós fizemos uma reunião essa semana, né, para conversar com todos os condutores aí tanto de aplicativos, taxistas, mototaxistas. Nós já conversamos, eu expliquei o que tem, né, a obrigação do município. Nós temos a Lei 12.587, que é a lei que instituiu a mobilidade urbana. Depois a 13.640, que foi a lei que adequou os aplicativos que poderiam estar atuando e quais são as regras. Então, eu já expliquei para eles que a lei federal nós temos a obrigação de cumpri-la. Né? E depois tem as nossas exigências com relação à idade do veículo, propriedade, placa do município, alguns detalhes que deu um questionamento, né? O próprio selo no vidro e tal. E nós conversamos, já estou fazendo algumas adequações na lei, provavelmente na quarta-feira vamos estar reunindo esse pessoal novamente, para que nós possamos fechar essa lei com essas alterações, né, e encaminhar novamente à Câmara para aprovação. O que nós precisamos é fazer a regulamentação desse transporte. Temos que regulamentar para que nós possamos fiscalizar e não permitir que o clandestino acabe atuando aí de maneira equivocada. Tá certo, gente. Infelizmente o tempo é curto, são muitos assuntos aqui para os secretários esclarecerem. Só para terminar, pelo que vocês disseram, até janeiro de 2020, ou seja, daqui um ano, vamos dizer assim, todas essas obras concluídas. A partir daí, qual o grande projeto para Rio Preto? O que Rio Preto tem que pensar no futuro? Talvez o contorno ferroviário? O contorno ferroviário é uma obra, digamos, de futuro realmente, né? Porque a partir do momento que agora está na fase de projeto, o dia que conseguir fazer esse contorno ferroviário, nós vamos ter toda essa área central livre, né? Livre para que nós possamos estar fazendo avenida ou implantando VLT, fazendo um novo estudo do transporte na cidade. Então, isso vai abrir uma série de possibilidades para que nós possamos realmente mudar totalmente, né, o setor de transporte dentro da cidade de Rio Preto. É isso, secretário? Exatamente, aproveitando o que o Amauri falou, hoje a linha férrea ela é um obstáculo para que a gente possa desenvolver um melhor estudo de melhorar o trânsito em Rio Preto. Então, eu acho que ele saindo, e ele vai dar uma boa condições de a gente melhorar o trânsito em Rio Preto, melhorar o ir e vir do pessoal. Tá certo, gente. Muito obrigado. Amauri Hernandes, secretário de Trânsito, Sérgio Issa, secretário de Obras. Espero que os esclarecimentos, que a população, né, tenha gostado e ficado um pouco mais esclarecido a respeito dessas obras aí que, querendo ou não, acabam interferindo no dia a dia do Rio Pretense. Eu agradeço aos dois, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Até a próxima.